começar a nossa aula 13. Eu postei mais cedo hoje no grupo da aula 12 que eu tinha esquecido, né? Apesar dela já estar lá em vídeos anteriores, certo? Muito bem, a gente hoje vai resolver alguns problemas. Deixa eu botar aqui a ferramenta aqui rapidinho. Envolvendo mais de um dielétrico, né? Problema de valor de fronteira, certo? Vou fazer dois exemplos aí. E depois ele vai me mostrar como é que é o método das imagens quando você tem meios dielétricos distintos, né? A gente fez aí um caso em que sempre tem alguma superfície condutora, né? E uma carga pontiforme perto dessa superfície, né? Agora a gente não vai ter a superfície, vai ter uma carga pontiforme provocando o efeito elétrico e ela está numa interface entre dois dielétricos. O problema é um pouco mais complicado, não é tão simples de resolver, mas a gente vai ver no final que o resultado é simples. O método de solução é complicado, mas o resultado tem simples, interpretação simples, certo? É difícil para a interface plana, mais difícil ainda para as interfaces curvas, mais complicado ainda. Tem solução também, mas é mais complicado, certo? Resolver esse exemplo ilustra os métodos que a gente tem desenvolvido aqui no curso, né? Bom, referências Jackson, seção 4.4, e tem uma nota anterior, né, que é a 982, nota de aula 18, também vocês podem reportar, certo? Bom, o primeiro problema que a gente quer resolver, né, considere que você tem aí problema de uma esfera, né? Você tem uma região de campo uniforme, certo? E daí você tem aí uma esfera dielétrica, né, digamos assim. Então, sem a esfera, né, você tem uma região de campo, vou botar separadamente aqui, que o campo ele é uniforme, né? Eu suponho que um par de cargas bem distantes, né, produzem um campo que ele é curvo, né? Mas muito longe do par de cargas, esse campo é mais ou menos uniforme, né? Ou um capacitor, você bota uma esferinha dielétrica dentro de um capacitor vazio, por exemplo, né? Uma esfera muito pequena em relação às placas. Bom, o que acontece? A pergunta é, se você submergir essa esfera dielétrica, permissividade Epsilon, né, dentro da região de campo, o que vai acontecer? Qual é a distorção produzida, né, na linha de campo? A gente sabe que as linhas tendem a ser puxadas para dentro do dielétrico, certo? Isso que acontece. Mas de que forma é essa curvatura aqui introduzida? Então, a gente resolve isso através de um problema de valores de fronteira, né? Então, ou seja, se você tem um campo que originalmente é 0 a z, digamos que essa é a direção z, né? Você bota a esfera, você vai ter aí uma esfera de permissividade Epsilon. Esqueci de uma coisa importante aqui, deixa eu ver meu negócio aqui. Só um minutinho, tá? Onde é que está aqui? Peraí. Notes. Aula 13, né? PPGE. Aula 13, cadê ela? Aula 13, né? Então, você tem aí uma esfera distorcendo o campo. Bom, então como é que é o problema, como é que a gente formula o problema, né? Você tem aí, na realidade, engraçado, né? Tem umas coisas aqui, acho que tem um defeito introduzido quando você faz o upload dessas coisas. Isso aqui é eixo Z, certo? Eu percebi que tem uns artefatos aí, tá? A gente vai identificando e vendo aqui.
Então, nós temos duas regiões, região 1 e 2. Pela simetria da estrutura, o potencial depende da distância e do ângulo polar, né? Por quê? Porque o campo elétrico, ele cria uma direção, certo? Se o campo fosse assim, né? Então alguma coisa é associada à direção em relação ao eixo do campo. O campo assim é uma coisa em relação ao eixo do campo. Essa coisa é um ângulo polar θ. E não há dependência em φ. Pela simetria, você pode rodar a estrutura e o campo junto, nada acontece. Né? Então, isso aqui é um problema de valor de fronteira, na realidade, de Neumann. Eu conheço não o potencial longe da esfera, porque aqui é o seguinte, você está bem longe da esfera, aqui está a esfera, certo? Bem pequenininha, bem longe, o campo volta a ser uniforme, né? Então, a condição de contorno no infinito, que é o campo para R tendendo ao infinito, o campo tende a um valor constante. Né? Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, muito longe da esfera. Né? A distorção é mais significativa na vizinhança, ela vai reduzindo à medida que você se afasta. Então, o que nós temos? Eu conheço o campo. Né? Então, na região 1, Laplaciano de φ igual a zero. Na região 2, Laplaciano de φ igual a zero, porque não tem carga livre. Né? E, para R muito grande, o campo é dado por E0. Ou seja, a derivada de φ, que é a componente Z do campo, menos dφ dz, dá E0. Então, eu conheço a derivada do campo. Né? Então, problema de valor de fronteira de Neumann. Certo? Então, essa é a condição de controle que nós temos. Bom, quando o potencial depende de R θ, nós sabemos que o potencial pode ser expandido, né, naquela forma tradicional, com polinômio de Legendre. Né? A estrutura básica é PL, e junto do PL tem potência R elevado a L e R elevado a menos L mais 1. Né? Então, tanto para dentro quanto para fora, a forma geral é essa, só que os coeficientes são coeficientes específicos para cada região. A LBL na região 1, que é a região interna, certo? A região interna, a gente chamou de 1, né? E região 2, região externa. Então, a mesma expansão. CD são as constantes. Então, nós temos 4 coeficientes a serem obtidos, 4 não, né? 4 vezes infinito, né? Porque é um número infinito de termos aqui, certo? Para cada L tem 4 coeficientes. Né? A gente tem que fazer um sistema de equações para cada L, certo? Primeira consideração, potencial é finito, R igual a zero, não existe carga discreta na origem. Segunda condição, condição de contorno de Neumann, lá para R tendendo ao infinito, o campo potencial tem que dar algo dessa forma. Observe, né? O sistema voltou a ficar lento de novo. Engraçado, né? Como para R tendendo ao infinito, a gente falou que dφ dz tem que dar menos a zero, né? Quer dizer que se eu integrar isso aqui, a solução seria φ para R tendendo ao infinito da forma menos E0z mais uma constante chamada de K, certo? Essa constante não tem relevância, problema. Né? Não tem importância, certo? Porque o campo, quando você derivar a constante, dá zero. Né? Então, o que importa aqui é essa dependência. Eu posso assumir, então, sem problema nenhum, que para satisfazer a constante de Neumann, eu faço agora um problema de Dirichlet equivalente, que o potencial é dado como sendo da forma menos E0z. Né? Certo? Observem que o potencial aumenta, né? Para Z indo muito grande em magnitude, né? Ele fica muito grande, tá certo? Mas ele fica muito grande de forma que a derivada é constante para dar um campo uniforme. Né? Então, essa é uma condição de contorno controlada. O potencial diverge no infinito, mas não tem problema, porque isso é só
É uma aproximação, né? No infinito não tem, tá certo? Bem longe ele aumenta linearmente, é isso que ele quer dizer. Segunda consideração é a seguinte, que Z, tá certo? É igual a R cosseno de θ, né? Z vale R cosseno de θ, certo? Então, no fundo, o potencial depende de duas variáveis no sistema de coordenadas esféricas, né? Então, o limite, vamos dizer assim, né? Limite de quando R tende a infinito é uma função que, na verdade, se vocês estão vendo, quem é esse aqui, né? É o P1, tá certo? Menos E0R, né? Cosseno de θ, certo? Essa é a forma do potencial. Então, temos aí as considerações. Então, voltando. Potencial finito em R igual a zero e potencial linear para R tendendo a infinito. Bom, para o potencial ser finito em R igual a zero, esse termo não pode existir. Primeira consideração, BL igual a zero. Bom, e daí a expansão do lado de fora, que é essa aqui, né? Essa expansão aqui tem que convergir, essa soma como um todo, tem que convergir para esse valor de potencial, né? Ora, isso aqui é o P1 de cosseno de θ, né? Então, como essa expansão é única, então a gente iguala coeficiente a coeficiente. O coeficiente L igual a 1, a gente iguala, e os coeficientes L diferente de 1, a gente iguala a 0, porque não tem expansão, não tem termo L diferente de 1 do lado de cá, certo? Então é assim, como a expansão, a unicidade de uma expansão em funções ortogonais, né? Só tem uma expansão, certo? Então, aqui quer dizer que eu tenho expansão no número infinito de termos, só que todos são nulos, a menos de L igual a 1. Então, se eu igualar termo a termo, eu obtenho o quê? Né? Para L diferente de 1, né? Você tem condições, né? Eu tenho que ter C e D simultaneamente igual a zero para zerar todos os polinômios, tá certo? Senão teria termo de L diferente de 1. Né? Então, para L diferente de 1, CL dela igual a zero, certo? E para L igual a 1, vou fazer aqui, né? L igual a 1 vai dar C1 vezes R mais D1 sobre R2, né? Tem que convergir para quem? Para o segundo membro, menos E0R. Observe que o cosseno de θ é um coeficiente em ambos os termos aqui, certo? Ou seja, no limite de quando R tende a infinito, essa condição, vou fazer assim, tá? Essa condição ser igual a essa, basta que C1 seja igual a menos E0, não é isso? Qualquer que seja D1. Porque esse termo desaparece para R tendendo a infinito. Ele pode ser mantido sem problema nenhum, certo? Então, a gente, na condição de contorno infinito, o que a gente mostra? Né? Todos os coeficientes nulos para L diferente de 1, né? E C1 igual a menos E0. Então, observe, né? Os BLs todos nulos, né? Certo? Só tem coeficiente AL. Aqui o potencial do lado de fora. Fica dessa forma, com isso aqui a ser determinado. E aí você tem agora a solução geral dentro, né? Certo? Daqui a gente vai fazer agora, bom, tem duas condições no contorno. Potencial é contínuo, é igual a, tá? E o D normal, tá? D normal
é contínuo. Ok? D normal é o que? É a derivada do potencial vezes epsilon, com sinal negativo, né? Epsilon definido é R, menos, né? Igual a menos epsilon zero, definido é R dentro, é igual a. E aí a gente introduz aqui esse parâmetro, permissividade relativa, divide, né? Epsilon por epsilon zero, define isso aqui, e fica aqui a permissividade relativa, essas condições, tá certo? Bom, da primeira condição, que é o potencial contínuo, né? A gente obtém essa soma todinha, certo? Em R igual a A, ó, R elevado a L, igual ao potencial do lado de fora, em R igual a A, certo? E a derivada, né? Bom, a derivada não, isso aqui continua, né? Isolando aqui o termo L igual a 1, tá certo? L igual a 1. E os termos L diferente de 1, né? A gente separou aqui dessa soma. O termo L igual a 1 dá A1A. Aqui você botou isso aqui para o lado de lá, tá certo? Menos isso aqui, vezes P1, né? Certo? Mais o resto. Todo mundo quer diferente de 1, certo? Igual a zero, mais uma vez, propriedade de ortogonalidade. Isso aqui é uma expansão em polinômio de legenda. Para dar zero do lado de lá, todos os coeficientes da expansão têm de ser nulos, certo? Então, você tem aqui esse coeficiente igual a zero e este aqui, todos nulos. Né? Certo? Então, para L diferente de zero, isso aqui está errado, tá? Esse aqui é um errozinho. A L igual a zero para L diferente de 1. Né? Conclusão aqui, a L igual a zero, e não diferente, a L igual a zero para L diferente de 1. Né? E para L igual a 1, você iguala aqui, tá certo? Tem uma equação, né? Relacionando dois coeficientes. A1 e D1, que são incógnitas. Isso aqui dá a informação dentro, né? A1 e D1 dá a informação dentro, certo? Bom, isso aqui só lembrando, né? Agora a solução ficou, né? Que dentro só tem um termo, que é o L igual a 1, e esse termo é só o A1, que você precisa calcular, R cosseno de θ, certo? Bom, daí, segunda condição é a derivada, né? Uma segunda equação, aí eu vou me dar 1 e D1, certo? Aí, isso aqui já é cálculo da derivada, né? Por exemplo, R, derivada de R dá 1, não aparece o R aqui, é o termo linear. Derivada de R, que estava aqui, deu 1. Derivada de R é menos 2, da R é menos 3, vezes menos 2. Tá? Essas aqui são as derivadas. E depois de derivar, você faz R igual a A. Ou seja, essa equação permite obter uma segunda relação entre A e D, A1 e D1. E nós temos um sistema agora de duas equações, duas incógnitas. Ou seja, o que a gente mostrou aqui? Dentro só tem o termo L igual a 1, certo? Para poder satisfazer a condição de contorno, né? E a segunda condição é que existe uma relação entre A e D dentro. Né? Engraçado, cadê o termo que tinha, hein? 2 D1 a 1. Está faltando um termo aqui, né? Ah, tá. Eu chamei inadequadamente D1, né? O problema é o seguinte, para ele não confundir as coisas, tá? Esse índice 1 aqui não é do meio, tá certo? Porque ele chamou ABCD, né? Então não deu, isso às vezes confunde, inclusive eu me confundi agora. Esse D1 quer dizer o coeficiente D do polinômio L igual a 1, do lado de fora, para não confundir, entendeu? Porque esse 1 pode ser, do lado de dentro, não, do lado de fora. São parâmetros. Então o que nós temos? D1 é o coeficiente do lado de fora e A1 é o coeficiente do lado de dentro. São esses que faltam determinar, certo? Bom, e aí você resolve o sistema e obtém essa relação. D1 é dado para essa expressão, proporcional é zero, né? E A1 é obtido dessa expressão aqui. Certo? Com isso, o A1, que é o
coeficiente dentro, né, dá o potencial dentro, que é menos T sobre εr mais 2 é 0R cosseno θ, e daí o que a gente percebe, né? Isso aqui vale Z. Então, o potencial dentro é o quê? Linear com Z. Certo? Isso tem implicação. A gente comenta já já. Do lado de fora, o potencial é um termo linear com Z, que é esse aqui, certo? Mais um termo que cai com 1 sobre R2. Ou seja, do lado de fora, R cosseno θ vale Z, né? O potencial vale aquele potencial, que é o potencial muito longe, mais o termo que desaparece para R muito grande. Ou seja, muito longe, o potencial é do campo uniforme. Mas você aproxima da esfera, esse termo começa a ser importante, né? E aparece uma distorção no resultado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar na minha bolsa aqui. Cadê? Não quero que derrube tudo aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui. Estou com esse problema na minha voz agora. Deixa eu ver se está aqui. Trouxe. Eu preciso colocar esse negócio aqui para ver se melhora. Vou ver se melhora um pouquinho. Ok. Então, esse é o potencial. Do lado de fora, termo linear mais a distorção, e do lado de dentro, linear. Ora, quais são as implicações disso, né? O potencial dentro ser linear, que quer dizer que o campo dentro, derivado disso aqui da constante, o campo dentro é um campo que aponta no sentido Z e não varia dentro da esfera. O campo não varia, certo? Constante. Essa é uma propriedade importantíssima, certo? Uma esfera dielétrica, se tem um campo uniforme, bota lá uma esfera dielétrica no campo, ela distorce, né? Mas dentro do campo uniforme. Certo? Isso, pessoal, isso também se aplica para campo magnético, mesma propriedade. Uma esfera permeável numa região de campo magnético uniforme, dentro o campo vai ser uniforme. Então, o pessoal de física faz experimentos para medir propriedades magnéticas de materiais usando esferas. Pega uma esfera, bota numa cavidade ressonante. O campo da cavidade, a esfera pequena em relação ao comprimento de onda, né, do campo. Então, o campo é mais ou menos uniforme fora, então dentro vai ser uniforme. Então, você pode medir as propriedades sem ter nenhuma distorção devido à variação de campo dentro da esfera. Esse é um princípio importante utilizado. Na realidade, esse é um princípio válido para qualquer elipsoide. O campo de um elipsoide, de um material elipsoidal, numa região de campo uniforme, é uniforme dentro. Propriedade geral, certo? Para mostrar, tem que usar um sistema de coordenadas mais complicado para poder mostrar. Certo? Mas é um resultado que é básico e importante. Certo? Campo dentro é uniforme, campo fora é uma soma de um campo uniforme mais um campo que cai com 1 sobre R2. Ou seja, o potencial, campo não, mas o campo de um potencial que varia com 1 sobre R2. Qual é o potencial que varia com 1 sobre R2? Qual é o elemento elementar? Qual é o sistema elementar? Um dipolo elétrico. Então é como se tivesse na origem um dipolo com um certo momento de dipolo, certo? Então o campo fora é o campo que estava lá, mais a reação da esfera, que é se fosse um dipolozinho elétrico fazendo o campo dela mesmo, certo? Que dá um campo de dipolo. Preciso, né? Campo exato, certo? Ou seja, do lado de fora, você tem o campo de um dipolo P, né, que tem esse comportamento, P cosseno θ, ó. Isso aqui tem que ser o P, né? Quer dizer, isso, tem que botar um 4π aqui, né? Botar um 4π aqui em cima, tá certo? Então, 4π vezes isso é o momento de dipolo, P cosseno θ sobre... Tem que botar um ε0 também, ε0, certo? Bota aqui um ε0, né? Isso aqui tudinho, né, vai dar um campo de dipolo. O momento de dipolo é exatamente isso aqui, né? Faz sentido que dê esse número aqui? Vamos descobrir agora, certo?
Isso não está na roda, né? A gente vai fazer agora. Tá? Ora, qual é a polarização do dielétrico? Dado que o campo dentro é um campo lá uniforme. Que campo é esse? Bom, o campo interno está aqui a expressão. 3 sobre εr mais 2 é 0, certo? Então, o campo dentro é um campo 3 sobre εr mais 2 é 0. Né? Bom, para mim calcular o momento de dipolo dessa esfera, primeiro eu calculo a polarização. A polarização é constante, porque o campo é constante. Daí eu faço 4/3 de π a 3, que é o volume da esfera, vezes a polarização. Né? Ora, vamos descobrir que é a polarização. D é igual a epsilon E, que por sua vez é quem? Epsilon 0 E mais P. Ou seja, a polarização vale em relação ao campo elétrico epsilon menos epsilon 0 vezes E. Né? O campo é dado por isso aqui, né? Certo? Então a polarização vai dar epsilon 0 em evidência, tá? Epsilon R menos 1 vezes E, que é 3 sobre epsilon R mais 2 é 0. Então, calculando o momento de dipolo, vai dar quanto? 4/3 de π, né? Com esse 3 cancela, vai dar 4 π, 4/3 de π, vou botar assim, epsilon R menos 1 sobre epsilon R mais 2, tá difícil escrever aqui, viu? Voltou a ficar ruim de novo. Vezes A3 vezes epsilon 0 que está aqui, né? Está aqui o A3, talvez eu bote aqui. E aparece um epsilon 0 aqui, certo? Vamos checar. Esse é o momento de dipolo da esfera. Né? Está aqui, né? 4 π a 3 epsilon 0, 3 cancela, epsilon R menos 1 sobre epsilon R mais 2. Tá? Então, vocês podem, pelo resto da vida, lembrar, tá certo? Que o campo do lado de fora de uma esfera, sobre um campo uniforme, é o campo que já existe, mas o campo que seria produzido por um dipolo que vocês podem calcular, certo? Só que vocês têm que saber que é um campo interno. O campo interno é sempre 3 sobre epsilon R mais 2, certo? Essa distorção vai ser tanto maior quanto maior esse epsilon aqui, tá certo? Esse campo fica cada vez mais fraco dentro do dipolo, ele é mais puxado cada vez mais, quanto maior o epsilon, né? Certo? Ele se torna cada vez mais puxado para dentro do elétrico e se torna fraco dentro. Né? Ok? Então, sabendo que o campo dentro é 3 sobre epsilon R mais 2 do campo fora, essa fração, né? E que o campo fora é o campo de um dipolo mais o campo uniforme, então você pode reconstruir o campo só sabendo esse conceito. Né? Basta calcular o momento de dipolo da esfera, dado que o campo interno é esse aqui. Certo? Então é mais ou menos assim, né? A configuração, quer dizer, de forma qualitativa, né? O campo ele é distorcido aqui perto, né? Se curva, fica uniforme constante, direção Z, e sai distorcido e volta a ser uniforme longe, né? Certo? Ok. Esse é um problema passivo, em que a esfera ela não é polarizável, não é polarizada permanentemente, e os dipolos são induzidos quando você aplica um campo. O segundo problema que a gente pode resolver, agora, é um efeito elétrico produzido pela própria esfera, que tem uma polarização uniforme. Tá? Ou seja, uma esfera que foi colocada nesse estado,
Suponha que a polarização seja constante, né? Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Mais uma vez, nós temos uma direção preferencial e a solução depende de R e de θ, né? Não depende de φ. Bom, do lado de fora não tem carga livre, né? Região 2, certo? Então, do lado de fora, por que esse bicho está lendo? Acho que o problema é o próprio Illustrator que não está. Bom, do lado de fora, Laplaciano de φ2 igual a 0, né? Equação de Laplace. Bom, do lado de dentro, vamos ver, né? Bom, dentro, D igual a ε0 é mais P, né? E aí, você tem... Aqui tem outro erro aqui, ó. Isso aqui é uma maluquice aqui, tá certo? Rotação de E, na realidade, é igual a 0, tá certo? Né? Então, divergente de D dentro é 0, porque não tem carga livre, só tem polarização. E rotacional de E é 0, porque é um campo eletrostático, tá certo? Se eu escrevo agora D1 igual a ε0 E1 mais P1, mais P, né, no caso, e jogo nessa expressão aqui, e uso o fato que... aqui o que se quer dizer é que... Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, o erro dessa anotação aqui é o seguinte. Aqui assim, ó, rotacional de E1 igual a 0, implica em E igual a menos gradient de φ. É isso que quer dizer, né? O erro aí está aí, tá certo? Então, você tem divergente de D1 igual a 0, né? D1 é dado por isso. Então, você tem divergente de ε0 é 1, mais P igual a 0. Você distribui aqui, vai dar ε0 divergente de E1 igual a menos divergente de P, só que P é constante. Então, divergente de P vale 0. E E1 é menos gradiente de φ, né? Então, divergente do gradiente dá o quê? Laplaciano de φ. Ou seja, nesse problema, também dentro, o potencial satisfaz a equação de Laplace. A gente não sabe isso a priori, tá? Estou mostrando aqui. Para uma P constante, se P não fosse constante, eu não sei. Tinha um divergente de P que ia aparecer. Como ele é constante, dá 0 isso aqui. Então, deu essa solução aí. Divergente de P1 igual a 0, certo? Então, mais uma vez, né, o potencial depende de R θ. O que quer dizer isso? Do lado de fora, essa é a solução geral, né? Do lado de dentro também é algo semelhante. Mais uma vez, coeficientes ABCD. E vamos ser bem cuidadosos, né? Para poder ver que coeficientes vão existir e quais não vão, né? Considerações. Primeira, potencial é finito para R igual a 0. E agora, diferente do caso anterior, o potencial vai para 0 para R tendendo infinito também. Por quê, né? Você tem uma distribuição localizada, né? Tem os dipolos aqui que tem uma polarização constante. Muito longe, né? O efeito elétrico é um dipolo, né? Um dipolozinho. Longe, o potencial cai sobre R2, vai para 0, certo? Então, longe, o potencial tem que cair para 0, certo? Ou seja, eu já podia, né, com isso, dizer que só tem um termo aqui, que é L igual a 1, certo? Porque os outros termos não são dipolo. Né? Então, só se tivesse um quadrupolo lá, daí, tem um termo de quadrupolo aqui, mas não é o caso. Mas vamos fazer assim, sem essa informação. Né? Então, o potencial dentro, para ser finito, é dessa forma. Do lado de fora, não tem ninguém que cresce, porque senão não satisfaz a condição de contorno. Certo? Aplica a condição de contorno em R igual a A. E aí é que é importante a gente ver direitinho, né? Como é que é essa condição de contorno, tá certo? Continuidade do potencial. E a segunda é que D normal é contínuo, tá certo? É isso aqui, ó. Aqui está a esfera, tá certo? Aqui está o normal, que é
AR, né? Então, você tem D do lado 2, escalar AR, né? Igual a D do lado 1, escalar AR. Em R igual a... Olha, isso aqui vai dar epsilon zero. Isso aqui é a derivada D2, né? Só lembrando, né? Epsilon zero é 2, né? E a 2 é menos gradiente, e a projeção na direção radial é derivada em relação a R. Então vai dar epsilon zero dφ2 dr, né? Vou botar o sinal agora, tá certo? dr. Menos, né? Bom, e dentro vamos olhar com calma, né? Mais P1, tá certo? O problema aqui é que aparece esse P1 aqui, a diferença, né? Então, D normal é normal, isso aqui vai dar menos epsilon zero, dφ1, derivada parcial, né? Mais P escalar AR, né? Bom, mais P0 AZ escalar AR, certo? Isso aqui é o que, né? AZ, aqui é θ. AZ escalar R dá cosseno, né? Então, vai dar mais P0 cosseno de θ. Então, a condição de contorno é... Então, Oi, pode falar. Como é? O AR? D vezes AR, D posterior vezes AR. Não, a condição de contorno é a normal que vai do meio 1 para o meio 2, escalar D2 menos D1 igual a zero, igual a ρS, né? Que não tem no caso, né? Nesse caso, ρS igual a zero. Então, N vai de onde? De 1 para 2. Quem quer que seja 1 e 2? Então, se meio 1 é o dielétrico, meio 2 é o vácuo, 1 para 2 é R. Fixo. Não é a posição para lá, a posição para cá, não. É um vetor normal, que vai de 1 para 2. Certo? Então, observem que apareceu uma diferença nas derivadas, né? Dentro é epsilon zero, certo? Fora é epsilon zero dφ2 dr. Dentro é epsilon zero dφ1 dr mais um termo variável. Essa é a diferença que aparece. E é aí que aparece a informação da polarização, né? Ela não aparece nas condições de contorno lá. Certo? Ou seja, o que nós temos, né? Isso aqui, por sua vez, não, isso aqui não é P0, né? Isso aqui é P1, certo? P1 de cosseno de θ, né? Cosseno de θ é o P1, né? P0 vale 1, certo? Eu acho que é 1, né? É 1? É 1. É 1. E o P1 vale cosseno de θ. Bom, a primeira equação, que é a continuidade potencial, gera essa soma infinita aqui, certo? Porque ambos são expansões. Daí você termo a termo. Para ser zero a expansão, isto tem que dar zero para cada L, tá certo? Né? E a outra condição vai dar uma derivada em relação a R e continua os PLs, tá certo? E aparece alguma coisa no meio aqui na frente, né? Então fica PL, PL, daí tem aqui um P1 no meio, que ele vai alterar só o coeficiente L igual a 1. Nós teremos algo desse tipo aqui, tá certo? Já combinando, né? Aqui está faltando coisa aqui, tá certo? Tá certo isso aqui? Não. Aqui está faltando coeficiente. Está errado isso aqui, pô. Vamos fazer direitinho aqui, ó. Isso aqui é dentro, né? Então aqui vai ser AL, que está faltando, tá certo?
E aqui do lado de fora vale DL, né? Que tem um DL do lado de fora, certo? Faltou os coeficientes, né? Certo? Então, é L vezes isso, mais DL vezes isso. Esse aqui deve estar correto, né? Que é aquele termo P cosseno θ. Então, aqui também é a L, né? Aqui eu coloquei aqui depois, não foi? Acho que eu corrigi na hora, não sei o que foi que eu fiz aqui. Aqui está o DL aqui também, tá certo? A LDL, né? Isso aqui é o delta de Kronecker, delta de L1, certo? Isso aqui é para todo L agora. Isso aqui só existe para L igual a 1, para L diferente de 1 dá 0, né? Então, observe, né? Para L diferente de 1, as equações que nós obtemos, uma delas foi essa, certo? E a outra, para L diferente de 1, isso aqui não existe, vai ser, isso aqui tem que dar 0, né? Também, certo? Então, observe, duas equações a duas incógnitas em AL e DL. Sistema de equações homogêneo. Solução é a trivial. Ou seja, todos os coeficientes para L diferente de 1 são 0. Então, observe, está fazendo dessa forma para mostrar as propriedades de ortogonalidade das funções, né? Tem um sistema de equações para cada L, todos os sistemas são homogêneos para L diferente de 1. Solução trivial. E para L igual a 1 dá um sistema não homogêneo que tem uma solução. Então só tem um termo aí, que é o para L igual a 1, você tem um sistema de duas equações, duas incógnitas, né? E aí você tem a solução desse sistema, mais uma vez, né? Certo? Bom, então vamos lá. Solução final. Dentro, potencial só tem o termo que aumenta linearmente, né? Isso aqui é Z, certo? E fora, o campo é o campo do quê? A forma aparecendo de novo aqui, dipolo elétrico. Então, a esfera, ela é a representação exata de um dipolo ideal, certo? Lembre-se, quando a gente calculou o potencial de um dipolo, a gente falou assim, no regime assintótico, dá esse resultado aqui, certo? No regime assintótico. Aqui a gente está dizendo, uma esfera, ela dá uma solução exata, naquela forma exata de um dipolo assintótico, do lado de fora. Então, se eu quiser imitar um dipolo, eu pego uma esfera e boto ela, polarizo uniformemente, e ela é a representação exata de um dipolo. Se for calcular direitinho, tá certo? Quem é o momento de dipolo da esfera, vai dar tudo certo aqui, tá certo? Isso aqui vai dar P cosseno θ sobre 4πr2, em que P é 4/3 de πa3 vezes P0, que é vezes P, né, no caso. Vai dar certo. P dado, né, vai dar isso aí. Certo? Basta ver, né? Se você multiplicar isso por isso, vai dar PA3 sobre 3ε0 R2, certo? Faltou uma ε0 aqui, certo? Dá certo. É o momento de uma esfera que tem polarização P. Então, dentro, o campo de esfera uniformemente polarizada é uniforme e aponta para baixo, certo? Menos. O vetor D aponta para cima, é 2/3 de P. Essa é a relação constitutiva. D igual a ε0E mais P vai dar 2/3. E fora você tem um dipolo exato, né? Então, observe, né? As linhas de campo são assim, certo? O dipolo a esfera está polarizada desse jeito. O campo, na realidade, é para baixo. Por quê? Bom, se a polarização é para cima, é porque aqui tem carga mais residual, né? E aqui menos, certo? Então, o campo elétrico é para baixo, para mais para menos. E do lado de fora faz isso. É o campo de um dipolo, como se tivesse um dipolo na origem exato, né? Aquela solução exata. Certo? Então, isso aí mostra as ferramentas que a gente tem, né, para calcular problemas um pouquinho mais sofisticados, certo? Bom, vamos dar uma pausa, bicho, rapidinho, certo? Só para a gente começar esse último assunto aqui. Deixa eu dar uma parada aqui. Estamos continuando. Vamos agora ver um problema um pouquinho mais complicado, né? Vai ilustrar para um caso só, claro que pode ser mais complicado ainda, né? Mas que é o método das imagens quando se tem dielétricos distintos. Uma carga
no espaço vazio, mas próximo dessa carga tem um dielétrico, certo? Uma interface planar, por exemplo, né? A gente vai mostrar a solução usando funções de Green, certo? Essa é uma forma de ilustrar aí o uso das funções, né? Certo? A gente vai precisar usar uma propriedade importante, que é essa aqui de simetria, que a função de Green é simétrica com respeito aos argumentos, né? Por exemplo, uma função de Green é a função inversa, né? 1 sobre x menos x', tá certo? Uma função de Green é essa, né? Esse é um tipo de função de Green. Se eu trocar os argumentos, não muda a função, né? Isso é uma propriedade geral das funções de Green. A gente vai aqui demonstrar, só para ilustrar, né, nossas ferramentas que a gente está demonstrando para vocês, né? Na verdade, essa demonstração aqui eu estou fazendo para Dirichlet, mas eu vou mostrar aqui também que ela vale para Neumann, tá certo? A gente vai usar um argumento simples para mostrar que o resultado que a gente vai ter aqui também valeria para Neumann, né? Bom, a função de Green para a equação de Poisson é resolver uma equação desse tipo aqui, laplaciano de G menos 4π delta, né? G de x', tá certo? Tem uma singularidade em x' aqui no caso, né? E a derivada aqui em relação a x, tá certo? Se eu botar x' igual a x1, eu teria delta x menos x1. Se eu botar x' igual a x2, eu teria... Está gravando, né? Deixa eu só ver aqui. X aqui igual a x2, né? Então a gente vai fazer um artifíciozinho, tá certo? Multiplica esta por x2 no lugar do segundo argumento. Multiplica essa por x1 no segundo argumento. E subtrai essa combinação. Então, quando a gente faz isso, vai dar o quê, né? Menos 4π delta vezes g de x2, que é essa aqui, ó. Né? E menos 4π delta, que é o laplaciano de x2, né? Que dá isso. Vezes o cruzado, que é g de x1, certo? Né? Então, a gente faz isso e integra num volume V, volume limitado. Então, essa integral aqui dá, certo? Olhando o segundo membro aqui, tá certo? Integral de volume, né? Vai dar em dv, né? dv, que é a integração x, né? Certo? Vai dar, então, o valor de g em x igual a x1. E aqui vai dar o valor de g em x igual a x2. Então, essa integral de volume, né, dá g de... dá isso aqui, né? G de x1, x2 menos g de x2, x2. O que a gente quer mostrar é que isso aqui dá zero, né? Então é isso, certo? Bom, e aqui a gente vai... não vai usar isso não, tá certo? Isso já foi usado, né? Vai usar agora a identidade Green, né? Integral de volume de f laplaciano menos g laplaciano, a gente já falou sobre isso antes, né? A integral de volume do... Isso aqui é a regra da cadeia, tá? Isso já foi mostrado antes, né? Divergente de f gradiente menos g gradiente. Isso aqui pelo teorema de Gauss, certo? Da integral de superfície, integral do divergente desse vetor, da projeção desse vetor na normal, ou seja, isso aqui é um vetor A, né? Na normal, a superfície para fora, e aparece um d sigma aí, tá certo? Ora, esse vetor normal é a normal d sigma, né? Bom, a componente normal é a projeção do gradiente na direção normal, certo? Essa projeção dá a derivada em relação à coordenada normal. É isso que dá. Então, nesse caso aqui, a derivada em relação a xn, da função de uma delas, né? A gente usa adequadamente aqui. Então, observe, né? Só lembrando, eu quero mostrar que isso dá zero. Quando eu fiz o teorema de Gauss, você tem g de x2 derivada da função x1, xn, x1 derivada não, certo? Se o problema for o problema de velocidade de Dirichlet, a função de Green é zero na fronteira, certo? Estão lembrados disso? Não. PVF de Dirichlet, a função de Green é aquela que satisfaz Laplaciano de G igual a menos 4π delta e G na fronteira zero. É uma condição homogênea, certo? Bom, esse G na fronteira zero, esse aqui dá zero, esse aqui dá zero, certo?
Então, para problema de Dirichlet, certo? Esse resultado dá zero, ou seja, G de x no x2 igual a G de x2, x1. Provado, certo? E se fosse Neumann? Então, vamos lembrar. No caso de Neumann, né, a gente falou antes, certo? Esse Academy Illustrator. Vou abrir aqui. No caso de Neumann, o que a gente falou é, bom, as funções de Green de Neumann satisfazem a condição de contorno. Deixa eu abrir aqui. Laplaciano de G, né? Vou botar assim, tá? Só para menos 4 pi delta, né? Essa condição. E na fronteira, você tem a condição para a derivada normal da função de Green de Neumann. E a gente mostrou que não pode ser zero essa derivada normal, tá certo? A gente mostrou que, no máximo, isso aqui pode ser uma constante, mas não pode ser zero. Por isso que a gente falou. No caso de Neumann, a gente usa a derivada constante e ele falou assim, bom, é melhor usar a média do potencial na fronteira. Né? Certo? Então, no máximo, pode ser isso. Certo? Então, eu não posso zerar aqui, né? Só a gente ver a argumentação aqui. Eu não posso dizer, bom, para o caso de Neumann, isso aqui dá zero, isso aqui dá... Não, não dá. Isso aqui dá um valor constante. Isso aqui dá um valor, outro valor constante. Mas que valores são esses? Observe que isso aqui é o potencial de uma carga no ponto x1, certo? Mais ou menos, né? Isso aqui é o potencial de uma carga no ponto x2. Só que como a superfície é infinitamente grande, certo? Você bota aqui x1 aqui, x2 aqui, para uma superfície de tamanho infinito, a função g, usando x1 ou x2, é indistinguível. Se tornam esses dois praticamente coincidentes. Então, dg, né, xx1 dxn, certo? Dá uma constante que, para a superfície muito grande, vai ser a mesma derivada de dg de x, se você botar essa singularidade num ponto diferente. Certo? Porque onde quer que eu coloque, eu pego uma superfície, eu abro o máximo que eu puder e ficar longe dessas cargas fictícias, tá certo? Então, o que quer dizer? Que ambas, para a superfície infinita, têm a mesma derivada, igual a K. Certo? Então, isso aqui vai dar zero do mesmo jeito, certo? Isso aqui vai para zero, tá certo? Isso aqui vai dar zero também. Né? Então, isso aqui dá zero de todo jeito, não tem jeito de não dar zero. Né? Ou seja, em resumo, né? A propriedade fundamental que a gente vai precisar usar é essa simetria aqui. A função de Green é simétrica. Certo? A gente vai fazer agora a derivação, a gente não vai fazer muitas continhas, tá? Porque senão vai demorar muito. Eu sugiro que você realmente faça essas passagens, certo? De forma detalhada. A gente vai mostrar mais ou menos que faz sentido, o que a gente está dizendo aqui, mas vocês vão fazer essas contas mais detalhadamente. Bom, então esse é o problema que a gente tem para resolver, certo? Você tem uma carga Q dentro de um dielétrico, tá certo? Que faz uma interface com outro dielétrico. Nós temos aqui um problema, tá certo? Em que você tem duas soluções de potencial. Aqui você tem a equação de Laplace, que não tem singularidade, e aqui a equação de Poisson com a singularidade, que é uma carga discreta. Né? Certo? Bom, do lado de cima, o potencial satisfaz aquele de uma carga cuja densidade é Q delta de x menos a localização. Né? Certo? Essa geometria favorece o uso de coordenadas cilíndricas, porque você tem aqui R, né? E Z independente do azimuth. Podia usar outro sistema de coordenadas, mas fica mais fácil fazer em cilíndricas, certo? Essa função delta, né? Nesse caso, né? Está no eixo Z, tá certo? A singularidade, então vai ser delta de R, delta de Z menos D, e aquele fator de escala que aparece, de forma que é integral D a carga. Né? O meio de baixo é o meio 2, né? Então, Laplaciano de φ2 igual a zero.
Essas funções dependem de R e Z, né? Não é dependência de uma variável só, depende de duas variáveis. Então, nós temos coordenadas cilíndricas, né? E quando o meio... Se você tivesse um cilindro de raio finito, eu usava funções de Bessel para fazer expansão, mas como o tamanho é finito, se transforma na integral de Fourier-Bessel, né? Então, você tem aí que os potenciais podem ser expandidos quando não depende de φ, né? Aí você tem notas de aula anteriores, tá? Para a gente ver isso aí. Do lado de cima, um coeficiente, né, que depende da localização da carga, né, que é D, né, e da coordenada Z, certo? E a função que você expande é a J0, porque não tem variação em φ. Senão você poderia ter termos adicionais, cosseno de mφ, ou seja, J1, J2, etc. Mas como não tem variação em φ, não tem esse termo adicional. Só tem um termo aqui, certo? É uma expansão simples, né? Do lado de baixo, a expansão é conhecida porque a solução em Z é uma exponencial ou hiperbólica ou combinação de exponenciais, mas a gente está usando a solução que dá zero para Z tendendo a menos infinito. Tá? A gente vai ver já que isso aqui também vai ser uma combinação de exponenciais, mas precisa tomar cuidado por causa da singularidade. Né? O que mais que a gente tem? Que essa função GK, que é uma função parecida com uma exponencial, mas é uma combinação delas, tem que decair para Z tendendo a infinito. Né? Bom, então no meio 1, observe que a Laplaciano tem a função delta aqui, né? Certo? Então no meio 1, a gente vai usar essa expansão aqui da função delta de R, essa parte aqui, ó. Essa função aqui tem uma expansão. Né? Isso aqui é a completeza, tá certo? Das funções. Certo? Então, no meio 1, que é o de cima, você tem Laplaciano de φ1 é menos Q sobre 2π ε1. Isso aqui, né? Vezes isso. Daí, com essa expansão de cima aqui, você fica com o delta de Z menos D, fica lá sem mexer, tá certo? E aparece, observe que isso aqui é um K, né? Essa integral, né? Ou seja, Laplaciano de φ1 dá isso aqui, ó. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou expandir também φ1 em algo parecido com isso. A gente vai usar novamente, né, os mesmos conceitos. Olha essa integral como se fosse uma soma. Soma em funções ortogonais. Certo? Então, vou ter de um lado funções ortogonais, que é a representação, a expansão de funções ortogonais, que é uma integral, e igualar a uma outra expansão. Então, no fundo, é isso que ele vai fazer. Né? Bom, vamos botar o Laplaciano em cilíndricas. Lembrando que o potencial não depende de φ. Então, só dá dois termos, né? Certo? Vamos aplicar esse Laplaciano no primeiro membro, que é esse aqui, ó. Desculpe. Nessa expansão aqui, né? Laplaciano disso aqui, tá certo? Que é 1 sobre R, né? DDR, R, DDR do que tiver lá, certo? Mais D2, dφ2, dz2, aliás. Né? Então, aparece a derivada segunda dessa função, né? Só dela, que aqui não tem, e aparece a derivada, combinação disso aqui, né? Tá? Então fica uma contazinha meio cabulosa, né? Isso aqui é só a mesma coisa, né? Tá? R, dφ1 dr. Está faltando alguma coisa. Está faltando DDR aqui, eu acho. DDR de R, DDR disso aqui, tá certo? Na verdade, derivada total, né? Porque isso aqui é não, parcial. Porque isso aqui depende de Z, né? D2, dz2 disso, né? Daí fica aqui. Observe que eu posso trocar, né? Isso aqui é variável K, a integração é K, e isso aqui é derivada em relação a R, eu posso trocar as posições. Então, isso aqui se aplica diretamente a só isso aqui. Aliás, só isso aqui.
Só isso aqui. Né? R, né, que está aqui, ó, R, DDR disso aqui, certo? Então, a gente combinando tudo, né, pode combinar, fica derivada segunda de GK, né? Bom, e aí fica essa confusão aqui, né? Bom, aí você olha o seguinte, isso aqui, a função de Bess satisfaz uma equação diferencial que tem esse tipo de derivada aqui. Na verdade, a equação de Bess satisfaz uma equação de alto valor. Essa combinação de derivada é um múltiplo dela mesma. Isso vem lá da equação de Bess, certo? Ou seja, 1 sobre R DDR é menos K2. Foi assim que apareceu essa função de Bess na unidade, resolvendo essa equação diferencial. Né? A gente mostrou anteriormente, certo? Então, isso é bom, porque sendo um múltiplo, tá certo? Então, eu vou tirar isso aqui e botar menos K2, J0. Esse J0 fica em evidência. Fica fácil, tá certo? Daí fica uma coisa que só envolve a função G. Né? Menos K2G e derivada segunda de G. Ou seja, fica simples, né? Essa questão de ser uma equação de alto valor é bom porque a combinação de derivada reproduz a função. Então, tira daquela confusão, bota a função no lugar. Então, você ficou com essa equação diferencial. E aí, novamente, ou seja, uma expansão. Isso aqui é uma soma, tá certo? Cujo coeficiente da função de Bess é esse termo aqui, né? Para cada K, tá certo? Então, para cada K, né, isso aqui tem que dar o que sobrou, né? Que é o Q sobre 2π1, K vezes delta, certo? Igualando termo a termo da expansão. Por quê? Porque a função é única. Ou seja, quem é essa função? É uma função de Green unidimensional. Por que a função de Green? Porque ela satisfaz a equação diferencial que é para a função delta do segundo membro. Certo? Então, a gente tem a função delta do segundo membro, a função que satisfaz essa equação é a função de Green. Para esse problema aí, né? Certo? Então, vamos resolver essa equação. Ou seja, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema é determinar esse GK, que é a expansão do lado 2, certo? E GK satisfaz a equação diferencial. Né? Vamos fazer temporariamente D igual a Z', só para a gente identificar aquela propriedade de simetria. Então, a equação é essa aqui, ó. Derivada segunda de G de Z', menos K2G de Z', igual a menos 4π delta de Z menos Z'. Se Z for diferente de Z', essa equação é fácil de resolver, certo? Olha aqui, ó. D2 dZ2 menos K2G igual a zero. Veja Z' como sendo constante, né? Então, a função de Z. Ora, a função que tem essa propriedade é a função exponencial real, ou hiperbólica. Certo? Mas veja, a gente tem que tomar cuidado, certo? Esse tipo de equação diferencial tem um probleminha quando você está em Z igual a Z'. Toda vez que isso acontece, aparece uma descontinuidade de derivada. Certo? Quando a gente integra em torno da singularidade, a integral só é resolvida se as derivadas forem descontínuas em cima da singularidade. É isso que acontece toda vez. Tá? Então, se há descontinuidade derivada, só uma função G não é suficiente para representar a solução. Você tem a solução que vale do lado de cima da singularidade e uma que vale do lado de baixo. Certo? Essas funções se emendam continuamente, mas as derivadas não. Então, essas funções fazem isso, ó, geralmente, né? Fazem um bico, certo? Elas se emendam assim. Elas são contínuas, mas a derivada aqui é desse jeito, a outra é desse jeito. Que nem, por exemplo, a função módulo, né? Certo? Ou assim, né? Ela tem um bico. Descontinuidade derivada. São contínuas, mas tem descontinuidade derivada. Né? Então, é isso que acontece. Toda vez que tem esse tipo de singularidade, alguma coisa tem que acontecer. Não vai acontecer na função. Ela é uma função contínua, mas a derivada é descontínua. Certo? A gente vai ver já por quê. Eu estou falando disso antecipando só para falar que não dá para resolver com uma função só. Precisa de duas. Porque eu não tenho como fazer uma função analítica que tenha um bico. Certo? Funções analíticas são assim, ó, sempre a derivada é contínua em todos os pontos. Uma função que uma única não pode ser usada, né? Então, para Z diferente de Z', a equação é essa solução. Então, no regime você tem
para z maior que z', certo? A função tem que decair, né? Certo? Exponencial decrescente. E na região, observe que seu domínio acima de z igual a zero. Né? De zero até a descontinuidade, até a singularidade, aliás. Então, a função pode ser uma combinação de exponenciais, né? Porque não tem nenhum problema aqui. Se z fosse infinito, né, essa função divergiria, mas z só vai de zero até z'. Tá? Então, eu tenho a combinação de duas funções. Aparecem dois coeficientes, né? Além disso aqui também, que a gente não sabe o que é. Certo? E aí a gente usa a nossa propriedade de simetria, que as funções de Green tem que satisfazer. A função de Green, ela não muda se você trocar os argumentos. Acabamos de mostrar no começo, né, dessa discussão. Certo? Então, observe, né? GK de z' é essa aqui, né? Se eu trocar z por z', o que acontece? Z' vira z e z vira z'. Se eu trocar, eu tenho que ir na outra função, tá certo? A função que está do outro lado. Então, isso tem que dar a outra função, que é hk de z', ck de z, né? Menos kz. Ou seja, quando eu faço essa troca, então eu satisfaço essa propriedade de simetria se o quê? Isto for igual a isso e isto for igual a isto. Né? Sem essa propriedade de simetria, ele não consegue resolver esse problema. Tem que usar essa propriedade para descobrir como é que é a estrutura da função. A gente aí elimina um bocado de coisa com isso, tá certo? Então, ou seja, em resumo, a função de Green tem uma estrutura que é da forma exponencial decrescente, né? Da coordenada z que for maior, ou z ou z', e a exponencial, a combinação de exponenciais de z maior a de z menor, né? Certo? Vamos ver se dá certo, né? Se z for maior que z', z maior vale z. Certo? Né? Ou seja, z maior que z', exponencial de menos kz. Né? E o outro coeficiente vai dar exponencial de kz', que é a função lá, né? Exponencial de menos kz'. Lembrando que z' no caso é d, né? Que a gente está falando, tá certo? E se z for menor do que z', entre 0 e d, né? Então você tem a variação com z dessa forma aqui, ó. Né? Z menor que z', exponencial de kz, exponencial de menos kz, aqui seria exponencial de menos kz'. Certo? Então, quem é z maior, z menor? Bom, z maior, z menor é o maior ou menor entre z e z', que é o d. Certo? Essa é a estrutura da função de Green. Temos dois coeficientes. Certo? Temos um terceiro coeficiente, que é da solução do meio 1. São três incógnitas. Então, eu preciso de três condições, tá certo? Quais são elas? Vamos lá, vamos ver aqui. Certo? Vou começar pelo mais simples. Interface está aqui, né? Potencial aqui é contínuo, uma condição. D normal é contínuo, segunda condição. E a terceira? Vem de onde? Né? A terceira vem do fato de existir uma carga lá em Z igual a D. O que a gente vai fazer? A gente vai passar por ela. Aqui é a condição, né? A gente volta à equação diferencial, que a gente não usou ainda, certo? A gente só resolveu a equação fora da singularidade. A gente agora vai passar por a singularidade e ver o que acontece. Então, quando eu integro em torno de Z igual a Z', aí a gente usa a propriedade da função delta, certo? Toda vez que tem função de Green e função delta, você tem que integrar em torno da singularidade para ver o que acontece. Né? Aqui você remove a função delta, aparece 1, né? Integração em Z, menos Q sobre 2π vezes K. E a integral dessa equação diferencial, né? Vamos calcular. Bom, a integral derivada segunda, derivada primeira, certo?
né? Então, tem a derivada primeira um pouquinho acima da singularidade, D mais um deltazinho pequenininho, tá certo? E a derivada primeira um pouquinho abaixo. É a subtração dessas duas. Ora, isso aqui, o que aconteceu com esse termo aqui? Bom, isso aqui dá a função de Green integrada, né? Certo? Esse aqui é o bico que eu falei, tá? Você, quando integra essa função, né? E quando você faz esse incremento tender a zero, como essa função é contínua, certo? Isso aqui daria GK do lado de cima, GK do lado de baixo, mas são os mesmos, né? Certo? Então, isso aqui vai dar, essa integral aqui vai dar, quando o delta tende a zero, dá proporcional à largura que dá zero. Então, a contribuição disso aqui dá zero. Porque G é contínua, certo? Então, a integral de uma função contínua, certo? Vamos pensar numa função tradicional. Num incremento que é desprezivelmente pequeno, é um incremento que dá zero vezes a função. Então, isso aqui daria a função nesse bico vezes o incremento, que é zero. O resultado dá zero. Está claro aí? Mas aqui não, certo? Então, o que eu falei para vocês? Há o quê? Uma descontinuidade na derivada primeira. A descontinuidade dada por essa quantidade, que é exatamente o fato de existir uma integral não nula de uma função que é zero em torno dela mesma. Mas ela é infinita em cima dela. Então, quando você faz isso e integra em torno, aparece a descontinuidade. Por isso que tem um bico. O bico é isso, exatamente. É essa descontinuidade que aparece na derivada, certo? A integral de G não dá zero, porque o incremento é pequeno, mas a integral da derivada não dá. Dá uma diferença real, certo? Ou seja, nós temos expressões para GK do lado de cima, que tem coeficientes C e D, né? E do lado de baixo, a gente usa isso aí, você tem, vamos calcular isso aí, realmente calculem, tá? Certo? Aqui está as derivadas. Já fazendo em Z igual a D mais epsilon, com epsilon tendendo a zero, né? Basta você botar D. Você deriva e faz Z igual a D, certo? O mais epsilon aqui só está dizendo, ó, use a expressão que vale acima. Menos epsilon, use a expressão de baixo. Mas daí, no fundo, você bota Z igual a D. E aí você vai ter cancelamento aí, né? A subtração dessas duas, certo? Vai dar quanto, né? Que dá menos... Isso aqui é menos, né? Se eu subtrair, essa aqui cancela, certo? Esse termo cancela. Daí você obtém quem? C. Porque a subtração dessas duas dá menos 2 vezes K, CK, né? Exponencial, igual a... Está faltando alguma coisa aqui, não? Ah, não, desculpe. Observe, ó, exponencial menos KD com expressão de KD dá quanto? 1, né? Aqui deu 1, tá certo? Esse produto aqui. Por isso que deu menos 2K CK igual ao que tem do lado direito, que é esse 2π epsilon aqui, certo? Vezes K, obtivemos o CK. Conseguimos calcular um coeficiente, certo? Falta agora o DK e o coeficiente lá do outro lado. Aí você aplica a condição de contorno normal. E quando você vai aplicar a condição de contorno, quem vai ser o Z menor, né? Você vai usar Z menor igual a Z, certo? E Z maior igual a D, porque você vai estar em Z igual a zero, certo? Então, quando você vai agora para a condição de contorno, apareceu o CK, foi levantado, tá certo? Aparece aqui esse fator, tá? Então, faltam esses coeficientes, certo? Condição de contorno. Aí, vamos deixar essa álgebra para vocês, certo? Mas são duas condições, a gente determina os coeficientes, né? Certo? Usando as expansões aqui. Igualdade, expansão única de novo, tá certo? E aí, a gente determina, né, relações, certo? E aí começa a ficar um bocado de álgebra, né? Mas são duas, só lembrando, são duas equações, duas incógnitas. E aí determinamos o A de K e o DK, certo? Então aparecem essas expressões aí meia estranhas, né?
epsilon 2, etc. Esse epsilon 2, por definição, é a razão epsilon 1 sobre epsilon 2, lembrando que 1 é o meio de cima, tá certo? O meio de cima é 1, tá? Tá aqui em cima. Só olhar a figurinha de novo. Epsilon 2 é epsilon 1 sobre epsilon 2. Deixa eu ver se está certo aqui. Onde é que está a definição, hein? Tem algum lugar, não? Bom. Deixa eu ver se tem aqui. Bom, não estou achando o epsilon 2 aqui, peraí. A gente pode inferir aí das equações. Deixa eu ver, epsilon 1. A de cá, deixa eu ver aqui. Cá de cá. Rapaz, será que é o contrário? Não, tem que ser epsilon sobre... Acho que é epsilon sobre... É porque eu não estou vendo aqui, eu teria que fazer a conta todinha para descobrir. Deixa eu ver aqui, peraí. Epsilon sobre epsilon 2 dφ1 dz. Pela lógica que tá certo. Vamos assumir que seja. Eu só não estou achando onde é que eu coloquei essa definição, tá? Mas faz sentido que seja epsilon 1, 2. Bom, daí está resolvido o problema. Só que as soluções finais não dá para descobrir o que quer dizer, tá certo? Bom, observe que a gente escreveu as soluções finais. Observe que a solução ela dessa forma, né? No meio de cima, né? Aqui já está, observe, né? Aquilo ali que a gente fez aqui, tá certo? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Ó, tem um termo que é uma diferença, né? Menos K, Z maior menos Z menor. Esse é um termo, né? Aqui é um termo. Que é sobre o código de epsilon 1, certo? O outro termo tem o dk, que foi resolvido, e aparece agora mais, né? Então, esse termo tem Z maior menos Z menor, isso aqui, o dk, que é o que a gente acabou de resolver, tem a soma, né? Tá certo? Que é o que aparece aqui, ó. Z maior menos Z menor, que é o primeiro termo. E aparece um outro termo que depende dessa solução aqui, tá certo? O dk, né? E ele definiu esse Q', certo? Então, aqui sobre o código de epsilon0 tem uma carga efetiva aqui, sobre o código de epsilon 1 vezes isso. E no lado de baixo tem uma Q duas linhas, também sobre o código de epsilon 1 vezes essa expansão, né? Então, aqui você tem Q', por definição, é esse parâmetro, coulombs, né? E Q duas linhas é esse parâmetro aqui, certo? E aí, na verdade, essas expansões são conhecidas, né? São expansões da função inversa, certo? Essas expansões com esse estilo aqui são expansões da função inversa quando a singularidade, tá certo? Quando x' está no eixo z. Quando x' é igual a z' a z. Caso contrário, teria um φ aparecendo, uma variação em φ também. Mas quando o z' está no eixo z, dá essa expressão simples. A função inversa tem essa expansão, do tipo integral de Fourier-Bessel, né? Então, quer dizer o quê, né? Todas essas expansões são funções inversas, certo? Então, por exemplo, z maior menos z menor, né? 1 sobre x menos x', certo? Em que o x' é a singularidade, no caso, z igual a d a z,
certo? Então, isso aqui é 1 sobre módulo de x menos DAZ. Essa, né? Essa aqui é o quê? 1 sobre x mais DAZ. Isso aqui também, né? 1 sobre x menos DAZ. Certo? Então, essas expansões são funções simples. Ou seja, os potenciais que aparecem aqui, do lado de cima, por exemplo, é a soma de potenciais de cargas discretas. Uma é a carga original e aqui uma carga fictícia, aquelinha. Certo? Aonde que ela está? Bom, está no ponto x igual a menos DAZ. A real está no ponto original, certo? A fictícia, aquelinha, está no ponto menos DAZ. Esse ponto é onde? No dielétrico de baixo. Então, para o lado de cima, tudo se passa como se existisse uma carga em cima e uma carga fictícia, aquelinha embaixo, simetricamente localizada. Meio de dimensão é o mesmo, ε1, certo? É como se tivesse duas cargas no meio, ε1, causando o campo do lado de cima. Do lado de baixo, tudo se passa como se existisse uma carga, né? No lado de cima, isso aqui está errado, né? D menos Z. Não está certo. É uma carga do lado de cima, está certo? Localização é D a Z, né? Isso aqui na verdade, é K, né? Z menos D. Esse potencial cai para zero, para Z tendendo a menos de infinito, certo? Então, isso aqui é um potencial desse tipo aqui. Né? Então, com essa expansão, o que nós temos? Que o campo do lado de cima é aquele da carga original, mais uma carga imagem, que tem um valor que depende dos épsilons, que está localizada nessa ponta imaginária embaixo. E a carga, e para baixo, tudo se passa como se existisse uma única carga, que é 2 linhas, cujo valor é dado, né, lá em cima. Certo? E aí nós temos implicações, certo? Para ver como é que são as linhas de campo. ε2, como eu falei, é ε1 sobre ε2. Então, do lado de cima, né, você tem essa carga, a carga aqui, mais a carga imaginária, que é linha, tá certo? Que está imaginariamente lá embaixo, tá? Só lembrando, essa carga fictícia está embaixo, mas ela tem esse 1 menos ε2, e isso aqui pode mudar de sinal, certo? Se a permissividade do meio superior for maior que a de baixo, isso aqui dá negativo. Caso contrário, dá positivo. Certo? Então, é assim que a gente descobre como traçar a linha de campo. Certo? Outra coisa, para baixo, tudo se passa como se tivesse uma única carga, que é 2 linhas lá em cima. Tá certo? Então, se eu fosse traçar a linha de campo aqui embaixo, pra vocês terem uma ideia, né? Do lado de cá, tudo se passa como aqui tivesse uma carga, que é 2 linhas. Então, se eu fosse traçar a linha de campo aqui embaixo, eu faria assim, ó. Aqui é só uma imaginação, mas aí eu prolongo assim, ó, certo? É assim. Né? As linhas de campo partem desse ponto aqui, que está em Z igual a D. Então, do lado de baixo, você tem linhas radiais, como se fosse o único meio, né? ε1, ε1, certo? Uma carga no meio homogêneo, dando essa linha de campo. E do lado de cima? Bom, aí do lado de cima depende, né? Bom, do lado de cima, o potencial é aquele de uma carga Q e de uma carga imaginária, simetricamente localizada, que é Q'. Bom, como é que é a curvatura, né? Agora, para desenhar a linha de campo aqui, né? Como é que é a curvatura? Bom, se Q' for menor que 0, então as linhas de campo vão fazer o quê? Se curvar, né? E elas terminariam, se eu prolongasse aqui, tá certo?
Então, se Q' é menor que zero, ou seja, se ε12 maior que 1, ou seja, um meio dielétrico e o vácuo embaixo, né? Então, você tem uma carga imagem de sinal negativo. Se, por outro lado, a carga ε2 for menor que 1, aí você tem uma carga fictícia positiva, você tem uma repulsão, né? Você teria algo assim, tá certo? Né? Ok? Aí, esse caso aqui é o ε2 menor que 1. Ok? Bom, então é assim que a gente veria a configuração de linhas para esse problema, né? Embaixo, isso aqui não sei se está muito bem desenhado. Prolongando, tem que bater aqui, tá certo? Eu acho que está mais ou menos batendo, né? Prolongando essa radial, tem que bater nessa carga. Na carga, Q duas linhas, que está aqui para cá, para o lado de cá, existe uma carga Q duas linhas, que dá linhas radiais, certo? Para o lado de cima, é como se tivesse uma carga Qzinho, né? E Q', e a curvatura depende se ε1 é maior que ε2 ou menor. Então, a gente poderia ter resolvido esse problema já falando, bom, esse problema eu posso resolver colocando uma carga para baixo, uma carga Q mais uma carga Q duas linhas, certo? E para cima colocando a carga Q original mais uma carga Q'. Ambas simetricamente localizadas. Daí eu determinaria esses valores, né? Ou seja, são duas incógnitas, né? Quem é Q', quem é Q duas linhas, certo? Tal que eu satisfaça as duas condições de contorno. Poderia fazer isso, certo? Se não está na lista, pode ficar na prova, tá? Para vocês fazerem, certo? Uma dica aí para vocês, tá bom? Então, vocês podem modelar dessa forma, sabendo que isso é verdade, calcular os Q' daí funciona do mesmo jeito. Né? Então, imagina se fosse superfície curva, né? Mais complicado ainda, as expansões, certo? Para você mostrar. Não é trivial, para a superfície curva tem a impressão que dá um número infinito de imagens, não dá uma só. Aqui apareceu duas, né? Uma para cada lado. Quando a superfície é curva, começa a aparecer mais imagens, fica difícil de resolver. Eu acho que tem até paper resolvendo esse problema. Tá? Ok? Então a gente para por aqui. Nossa prova é dia 10, né? Tem mais uma aula ainda. É isso? Quarta-feira, certo.